Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e também toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, convido a todos para estarem presentes, tanto às 15 como também às 19 horas. Já tivemos 2 reuniões na parte da manhã e foi uma bênção. Estamos aí, iniciando um novo mês de novembro, e diga-se de passagem, os meses têm passado muito rápido. As horas, as semanas, os dias, por isso que temos que agarrar a oportunidade que Deus tem nos concedido. Até então, estamos vivendo o mês de novembro, o mês da pesca maravilhosa. A tradução desta palavra maravilhosa é algo extraordinário, que só pode vir da parte do Senhor Jesus. Eu te faço uma pergunta: por que existem ainda pessoas que carregam a Bíblia, que dizem amar a Cristo, e não viu algo ainda na sua vida, até nesse momento, no mês de novembro, já terminando aí o ano, faltando um mês e um pouquinho, algo que Deus promete de bom e de maravilhoso? É necessário compreendermos que é necessário nos posicionarmos, como bem diz a Escritura, convidar Jesus para a nossa vida, dar atenção à sua direção, e uma vez praticando, iremos ver o extraordinário acontecer de uma forma como Deus assim tem profetizado. Então me faço presente aqui, tá? Em Lucas capítulo 10, versículo 38. E lembrando que nesse domingo, dia 9 de novembro, teremos a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus em todas as igrejas mundial do poder de Deus, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Eu me faço presente aqui no Rio de Janeiro, em especial na zona norte do Rio de Janeiro, em Del Castilho, na Avenida Dom Helder Câmara, número 3136, na antiga suburbana. Temos aqui como próximo aqui da igreja, né? Temos a LBV, Legião da Boa Vontade, de frente para o templo, como também temos aqui o Shopping Nova América. Você, Senhor, é o nosso convidado mais que especial. Horários 8, 10, 15, como também às 18 horas. Ouça bem, Lucas capítulo 10, versículo 38. Capítulo 10, versículo 38. Marta e Maria. Deus aqui está nos ensinando que existem 2 grupos de pessoas. Aquele que convida Jesus para a sua vida, ou seja, entrega a sua vida para Jesus, mas não estão dando atenção à sua palavra. Por outro lado, existem pessoas que aproveitam a oportunidade e acabam tendo a mudança de vida, como Deus assim tem determinado. Veja bem, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouviu-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordenar-lhe que venha que venha a ajudar. Veja bem, preste atenção nesta palavra que Deus nesse momento está direcionando a você. Quando Deus ele aparece, como está aparecendo para você, através dessa mensagem, Deus ele quer que você preste atenção na sua direção, nos seus ensinamentos. É o que diz a palavra. Marta, ela hospedou Jesus. Quantas são as pessoas que ela tem Bíblia na sua cama, na sua cabeceira, na sua cozinha, assiste a televisão, a programação religiosa, 24 horas, mas muitas são essas que não estão se submetendo à direção de Deus. Ela foi prudente num tempo, não em todo o tempo. Enquanto a outra, a Marta, a Bíblia diz que ela chamou Jesus para entrar, hospedou, mas a quem deu credibilidade à palavra foi Maria. E é isso que eu quero falar ao teu coração. Não só é necessário entregarmos a vida para Jesus, mas é necessário nos submetermos à sua direção, darmos ouvido à sua palavra. Certamente você já ouviu
esta mensagem aqui, Lucas capítulo 5, versículo 5. Deus ele fala a respeito de uma certa via que se encontrava ele no meio de uma multidão, e ali viu 2 barcos, e um deles era de Pedro. E Deus disse para Pedro: me empresta seu barco. E ele emprestou. E não só emprestou o barco, como também pediu a Pedro, Simão, para que o mesmo empurrasse o barco. E o mesmo não só emprestou, não só empurrou, como também deu ouvido à palavra, à direção de Deus. Veja bem que Marta, ela teve o cuidado, o carinho, o zelo de hospedar Jesus, mas estava inquieta, mas estava preocupada com seus afazeres. Deus queria que naquele momento, além dela ter convidado Jesus para fazer parte da sua vida, Deus também desejou que ela desse ouvido à direção de Deus. Tanto é que Pedro Simão, quando ele acabou de ouvir a palavra, e depois também que Deus dera uma ordem para ele, para voltar de novo ao mar, ele disse: Senhor, havendo eu nada pescado, trabalhado a madrugada inteira, por causa da sua palavra, eu vou retornar. Veja a importância de darmos credibilidade à direção de Deus. Por isso que Deus ele disse aqui para Marta: Marta, por que você está inquieta? Porque Maria, ela escolheu a melhor parte. E é isso que Deus está falando comigo e consigo, não só hoje, Ele tem falado todos os dias. Quantas pessoas nesse momento agora estão inquietas, inseguras, mesmo sendo um bom profissional, mesmo sendo uma pessoa de renome, mas está jogando a rede conforme os seus pensamentos, conforme a força do seu braço, conforme a inteligência que acha que tem, sem a direção de Deus. A pessoa consegue até lançar as redes, mas não consegue pescar aquilo que deseja, não consegue ver o seu sonho realizado, não consegue ver os seus projetos, realizado, porque se Deus não fizer, não adianta numa outra. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Está aqui, ó. Marta, ela teve o cuidado, o zelo, o carinho de hospedar Jesus. E Jesus estava ali, perto dela, mas ela estava tão inquieta que não conseguiu dar atenção e ainda falou com Jesus a respeito de Maria, que aproveitou aquela oportunidade e se ajoelhou, se inclinou, se curvou para ouvir a direção de Deus. Por isso que esse mundo está assim, cada vez mais voltado aos erros, voltado ao pecado, pessoas perecendo, pessoas gemendo, pessoas adoecendo, porque sem a direção de Deus não tem como. E eu faço dessa minha fala, mediante a palavra de Deus, um convite mais que especial. Esse domingo agora, dia 9 de novembro, teremos a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus, no qual estaremos aqui renovando a nossa aliança com Jesus Cristo e lançando as nossas redes aqui, que é a nossa vida. A nossa vida, ela é o que é hoje, pelo que fizemos ontem, pelo que plantamos ontem. Amanhã será o que estamos plantando hoje. Acate a oportunidade. Eu digo para você, tem pessoas que elas conseguem, chamar Jesus, entregar sua vida, vir à igreja, mas não basta somente isso. É necessário tanto isto, como também entregar a sua vida nas mãos de Deus, dando atenção às palavras, aos conselhos, aos estatutos, ao conselho que vem do alto, não os conselhos do mundo. O conselho do mundo, você que está passando por um problema financeiro, certamente o mundo tem dito: ei, meu irmão, teu caso não tem solução. Fecha a sua empresa, saia desta empresa, vá para outro lugar. O conselho, a direção do mundo é diferente dos conselhos de Deus. E um pouco mais a seguir, eu vou repetir o versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. É por isso que muitas pessoas estão aí perecendo. São convidadas para vir à igreja e a maioria estão dizendo: não dá, tenho um compromisso, estou ocupada, depois eu vou ver, depois eu vou pensar, quem sabe lá no futuro. E você está vendo como o mundo está perecendo. Ela naquele momento, ela teve até uma atitude
sabe, louvável, chamou Jesus, hospedou ele, mas ao invés de pedir a direção, ela não pediu a direção. Ela não se curvou diante de Jesus. Ela estava ocupada com outros afazeres. Bispo, mas nós temos muitas responsabilidades. Sim, nós temos. Você mãe com seu filho, você esposa com seu marido, mas existem momentos que devemos dar atenção a Deus, a sua palavra, para que Ele venha estar nos ensinando, nos instruindo, para que venhamos colocar a palavra dele em prática e venhamos ver o resultado que tanta nossa alma deseja. Por isso, esse domingo, não marque nada, a não ser o compromisso de estar aqui conosco ou em uma de nossas igrejas mundial do poder de Deus, para buscar em Deus a resposta, para buscar em Deus a salvação da sua casa, para buscar em Deus a porta que só Ele tem o poder para abrir. Ela foi se questionar com Deus. Marta foi até Jesus falar de Maria, porque a mesma estava lá. Talvez você esteja vivendo isso, já se posicionou, entregou sua vida para Jesus e tem sempre se disposto a estar no tempo, e querendo ou não, acredito eu que muitas pessoas estão passando por isso, sendo afrontadas, caluniadas, zombadas, que tanto você vive na igreja, que tanto você vai para a igreja. Eu digo para você, continue nesse caminho, porque esse caminho não é morto, esse caminho é vivo, e todos que estão neste caminho vivo conseguem ter uma pesca maravilhosa. Pesca essa que, quando tomamos atitude, mediante a direção de Deus, a rede vem cheia. Então a Bíblia diz, presta atenção, então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você está vendo aí? O ser humano ele só pode progredir, prosperar, avançar, segundo a vontade de Deus. Deus quis dizer ali para Marta: Marta, se você não aproveitar a oportunidade, você não vai conseguir vencer. Agora, a oportunidade que Maria, ela aproveitou, agarrou, ninguém vai tirar dela. Então guarde isso no seu coração, proponha isso no teu coração, em estar a partir deste domingo. Você que está afastado, retorne enquanto é tempo. Você está vendo aí como é que o mundo se encontra, um mundo que tem se revelado, um mundo que nele existe amargura, sabe, um mundo que nele existe o mal. Você está entendendo? Hoje eu atendi aqui, no altar, uma jovem, uma criança, na verdade, de 9 anos, uma criança de 9 anos que estava passando mal já há alguns dias, já há algumas semanas, e recorreu a Jesus, veio buscar a presença de Deus, tanto ela como a avó, e saiu daqui restaurada, abençoada, porque da porta para fora, você sabe muito bem, o que não falta são lutas, problemas, adversidade, ciladas, sepulturas. Por isso que temos que recorrer a quem? Recorrer a Deus. Veja como Deus é bom, Ele não nega nenhum pedido. Veja bem que ela chamou Jesus, hospedou Jesus. Não basta só levantar as mãos e falar com Cristo: eu entrego a minha vida. Sim, eu fiz isso, mas é necessário também me humilhar, ouvir a sua palavra e colocar em prática. Porque quem é o homem que pode seguir avante sem a direção de Deus? E esse domingo agora da Santa Ceia vai ser um domingo muito abençoado. Pode ter certeza disso. Já tem sido todos os dias. Quanto mais esse dia no qual estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor Jesus. Senhor este que veio do céu, viveu 33 anos nessa terra, com um só propósito, de chegar até a cruz, no qual morreu pelos nossos pecados, para que venhamos ter vida e vida em abundância. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só nele a vida, só nele a salvação. Não existe outro caminho semelhante ao do Senhor Jesus. Então acate essa oportunidade, esteja conosco, e você vai ver que tudo de bom vai acontecer com você, porque todo bem-estar vem das mãos de quem? Salmo 127. Você quer ter um final de ano muito abençoado?
Você quer ter um começo de ano, um ano de 2026 muito abençoado? Então agarre a oportunidade, plante hoje para colher amanhã. Muitas são as pessoas que estão falando assim, ó: ah, se eu pudesse voltar atrás, ah, se eu pudesse corrigir meus erros, ah, se eu pudesse, sabe, viver aquela época, aquele tempo, eu não erraria como errei. Existem muitas pessoas que estão falando isso. Sabe, dê credibilidade ao que você está ouvindo. Dê a sua vida, se envolva com Deus. Nada nesse mundo, nada a vida, mas do alto tem a vida. Creia nisso. Eu quero também mostrar para você aqui, ó, esta rede aqui. Todos estão lançando a sua vida, lançando a sua rede, porque está escrito na palavra: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Por causa dessa palavra, a igreja por si só, em relação ao mundo, é criticada, mas essa palavra não vem do homem, essa palavra vem de Deus. Você que parou de honrar, volte com a sua vida, com o suor do seu rosto, com os seus bens, pois quantas são as pessoas que da porta para fora estão honrando no altar errado, estão honrando no caminho errado, e têm visto a sua vida definhando. Só existe um lugar, um caminho, que a pessoa ela honra e é honrada, é a obediência da palavra de Deus. Eu tenho aqui, não sei se a câmera dá para chegar até aqui, ó. Eu tenho aqui algumas rosas, tá? Essas rosas, elas estão sendo entregues todos os domingos para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, porque as que se fazem presentes, elas já têm a rosa. E eu digo para você, falo carinhosamente, não esqueça a sua rosa, porque domingo a domingo nós estamos ungindo com a mirra. E logo aqui do meu lado, aqui, ó, foca aqui por gentileza, nós temos o azeite que foi levado ao monte, e esse azeite estaremos ungindo todos os dizimistas da casa do Senhor. Busquemos a santificação, busquemos, sabe, a presença de Deus, enquanto Ele permite ser achado. Porque se apegou a mim, com amor, eu me apegarei a Ele. Nos apeguemos a Deus com amor, para que venhamos ser protegidos por Ele, contra a inveja, contra o olho grande, contra as enfermidades, contra o mal, contra as setas que propagam de dia e de noite, contra a mortandade que assola o meio-dia. Busquemos ao Senhor. Está aqui, ó. Marta chamou Jesus para entrar na sua casa. Quem agarrou a oportunidade foi Maria. Quantas são as pessoas que já levantaram a mão, eu aceito Jesus, estão aí inquietas, estão aí, ó, usando o seu tempo no caminho errado. Se você tem feito isso, pare agora, pare e aproveite a oportunidade, porque Jesus, ele só se manifesta quando ele percebe que aquela pessoa está dando o seu tempo, está doando a sua vida para dar atenção e ouvidos à sua palavra. Como Simão Pedro, eu volto a repetir, ele tivera pescado a noite inteira, quando puxou a rede, ela veio vazia. Jesus chegou para pregar a palavra, lá estava ele e os seus companheiros lavando a rede. Jesus chega para ele. Por que Deus chegou para ele? Por quê? Você já parou para pensar? Por quê? Porque Deus, ele chega para aquele ou para aquela quando a pessoa chega no seu limite. Deus, ele viu aquela multidão, e dentre a multidão percebeu que aquele homem tivera chegado no seu limite, no seu emocional, no seu coração. Você está entendendo? Acredito eu que estou falando com pessoas que chegou no seu limite. Está aí a hora de você dar ouvidos à palavra de Deus e lançar de novo a sua rede, que é a sua vida, dando a Ele credibilidade. Ele ouviu a palavra. Hoje em dia, as pessoas, na sua maioria, estão entendendo errado. Querem a bênção no estalar dos dedos, sem se santificar, sem se esforçar. Ele se esforçou, ouviu a palavra. Eu nunca vi Jesus, ele abençoar alguém de uma forma extraordinária, sem antes se revelar através da palavra. Ele é o caminho, a palavra, a vida. Não há outro semelhante a ele. Guarda o teu coração, guarde a sua vida, e ela só pode ser guardada e protegida através da palavra do Espírito Santo.
por causa da tua palavra, trabalhei a noite inteira, a madrugada inteira, nada pesquei, mas por causa da tua palavra, eu vou voltar. O que ele quer dizer? Eu não consegui nada pela força que tenho, pela experiência que tenho, então eu percebi que eu não sou nada. E eu vou lançar pela sua palavra. Preste bem atenção. Quantas pessoas estão aí, ó, cheias de dinheiro, investimento para lá e para cá, com carros, mansões, mas com um porém dentro da sua casa, uma frustração dentro do seu lar. O filho nas drogas, a filha em depressão, não existe um ou outro não, é uma multidão de pessoas que se lançarem no altar de Deus, entregando a sua vida e ouvindo e praticando a santa palavra, a sua vida vai mudar, como mudou a de Simão Pedro. Ele voltou. E eu digo para você, ele estava cansado, mas seguro por causa da palavra de Deus. Talvez você esteja cansado de tanta frustração, de tantos nãos que você tem recebido, de tantas coisas que tem lhe afligido. Abra o teu coração e diga aí no seu subconsciente, no seu coração, por causa dessa palavra, hoje eu tomo atitude. Eu vou me entregar de corpo e alma ao Todo-Poderoso. O que Ele disser para fazer, eu vou estar fazendo. Então está dizendo para você agora, procure nesse domingo uma de nossas igrejas mundial do poder de Deus. Esse amigo que vos fala, Bispo Maxwell, eu me faço presente aqui na zona norte do Rio de Janeiro, na antiga suburbana, na Avenida Dom Helder Câmara, 3136 em Del Castillo. Temos aqui alguns pontos de referência, um deles é o Shopping Nova América. Quantas pessoas saem de lugares longínquos para vir aqui no shopping? Será que não podem também se esforçar para vir aqui no domingo? Domingo este que há de ser um domingo muito especial, o domingo da Santa Ceia. Agora depende de você. Depende de você. Porque a salvação é individual. A Bíblia fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus só alivia o fardo quando a pessoa se dispõe em ir a Ele, em ter um encontro com Ele. Então esteja conosco, tanto às 8, como às 10, como às 15, como também às 18 horas nesse domingo. É claro que antes do domingo nós temos a quarta-feira do Espírito Santo, no qual estamos buscando o Espírito Santo, bebendo o cálice da salvação. Temos a quinta-feira da família, sexta-feira do fogo consumidor, no qual todos presentes recebem uma unção do óleo do fogo. No sábado, as portas abertas, e no domingo teremos a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus, da pesca maravilhosa. Vamos entrar em oração? Vamos? Que a paz do Senhor esteja na vida de todos que estão aí, nesse momento, nos acompanhando a palavra, porque sem a palavra não tem como a pessoa vencer os obstáculos que todos os dias surgem. Só Deus para nos ajudar. Então venhamos recorrer a Ele, para que Ele venha estar nos protegendo, concedendo sabedoria, o pão de cada dia, a salvação. Você tem analisado como tem morrido pessoas no mundo? Eu digo não só fisicamente, mas espiritualmente, como o amor de muitos tem se esfriado. O Espírito Santo afirma que no final dos tempos, poucos ficarão firmes na promessa. Esses poucos são aqueles que se submetem à direção de Deus. E Ele quer você. Ele chama você para você permanecer com a mão no arado. E aquele que permanece com a mão no arado, ele é abençoado, ele é honrado. Vamos nesse momento entrarmos em oração. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, graça te damos. Através desta mensagem de Marta e Maria, o Senhor acabou de nos ensinar que existem dois grupos de pessoas nesta terra. Aqueles que até chamam o Senhor para fazer parte da sua vida, mas não se submetem. Marta convidou o Senhor para que o Senhor ficasse ali um tempo, mas ficou inquieta, fazendo coisas que naquele momento o Senhor não interviu, mas depois o Senhor falou: esta que está aqui comigo, Maria, ela buscou a melhor parte, e ninguém vai tirar isso dela. O que o Senhor quer, que venhamos entregar a nossa vida, mas que venhamos também interagir com o Senhor.
buscando a sua direção, seus conselhos, seus estatutos. Então fala conosco, Pai. Seja bem-vindo todos os dias. O que seria de nós sem a sua direção, sem o seu poder, sem a sua misericórdia? Eu creio que o Senhor falou, meu Pai, profundamente ao coração de todos que estão aqui nesse momento, ao vivo, assistindo esta live. Que esta pessoa, meu Pai, acorde desse sono e que ela venha estar conosco, com o Senhor, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a vida. Ninguém pode entrar no teu reino a não ser pelo teu caminho. Consagra esta água, abençoa o teu povo. Quem está doente, enfermo, seja em teu nome curado. Quem se encontra com dor, angustiado, em depressão, alivie esse fardo. Conceda a esta pessoa do teu refrigério. Toca nela, Pai. Muda a sorte desta pessoa. E nesse momento entrega a tua vida a Ti. E nesse momento levanta um clamor a favor da sua casa. Eu os abençoo, Pai, em teu nome. Esta pessoa, a casa dela. E também te peço, abençoa este domingo. Abençoa, meu Pai, de uma forma extraordinária. Envia uma multidão para todos os teus templos. Conceda da tua sabedoria aos teus servos, aos teus pastores, aos teus bispos, porque sabemos o que sai da nossa boca vem do Senhor. E quando vem do Senhor, acontece a transformação. Abençoa esse copo com água. Beba do copo com água. Graças a Deus. Ainda teremos reuniões na parte do dia, hoje terça-feira, tanto às 15 como às 19 horas, tá? O pastor Aguinaldo vai estar às 15 na sua rede, que é a sua vida no altar. Tudo de bom e de extraordinário vai acontecer na sua vida e vai também na sua casa, tá bom? Ó, Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouco nós retornamos em nome de Jesus.